No final da minha residência de clínica médica, eu tomei uma decisão que iria mudar a minha vida e da minha família para sempre. Eu decidi criar um negócio digital na área da saúde. E hoje, 3 anos depois, com mais de 2 milhões de reais faturados, inclusive rompendo a barreira aí de mais de 100 mil faturados em um único mês no final de 2024, eu decidi trazer para vocês aqui 3 anos. Eu decidi condensar esses 3 anos de empreendedorismo na área da saúde em 3 conselhos valiosos. Coisas que eu aprendi aqui no meu dia a dia, coisas que eu implementei aqui na minha empresa e que eu tenho certeza que vai ajudar você a criar ou escalar o seu negócio digital na saúde. Então, sem mais delongas, vamos já direto para o conselho número 1, que esse aqui é demais. Venda caro, conselho número 1, venda caro até você ter dinheiro suficiente para vender barato. Nunca fique no meio do caminho ou esteja pronto para falir. Isso aqui é uma coisa que eu demorei a entender. Então, vem comigo que isso aqui vai mudar o seu jogo. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes aí que o que você precisa fazer para começar um negócio digital, a maneira mais fácil de você começar, é você criar uma esteirinha de produto, né? Você começa vendendo um produtinho barato, R$20, R$30, R$100, e que a maneira mais fácil é exatamente você ir por esse caminho. Vou vender um monte de curso barato, afinal, como eu não tenho autoridade, ninguém me conhece, não dá para vender alguma coisa cara, né? Vou começar vendendo um produtinho barato. Lá, quando eu comecei a criar a minha empresa, eu comecei produzindo conteúdo. E eu não vendia nada no início. Eu fiquei 1 ano produzindo só conteúdo, crescendo meu Instagram, até porque eu estava no meio da minha residência. E o primeiro produto que eu fiz, adivinha? Eu fiz um e-book. Depois, eu até vendi alguns e-books ali e tal, né, um baita esforço para escrever todo aquele e-book, ganhei ali um dinheirinho, mas eu percebi que aquilo ali não era muito escalável, eu falei, bem, vou criar o meu curso. E aí eu fiz o quê? Gravei meses de videoaula, tal, e criei o meu curso, né? Só para contextualizar, lá na nossa empresa, que é o Domina Med, eu ensino recém-formado a se preparar para os plantões. Então eu criei um curso basicamente ali de emergência, de paciente grave, que é a dificuldade do médico recém-formado. Beleza, criei esse curso, comecei a vender ele e comecei a perceber que aquilo era um esforço gigantesco, né? Muita produção de conteúdo. Lembro que as minhas primeiras vendas eu fiz através de lançamento, então é aquela coisa que você fica o mês todo ali batendo cabeça na estratégia, produzindo criativo, produzindo anúncios, produzindo um monte de aula, fiz sei lá quantas lives para poder lançar o curso e consegui fazer algumas vendas, comecei a ter alguns alunos, só que eu fui percebendo com o tempo que a coisa não andava. Eu faturava ali, eu cheguei com muito esforço a conseguir ter um faturamento ali de 10 mil em alguns lançamentos, alguns outros ficavam no 0 a 0, depois eu passei para o perpétuo, comecei a vender todo dia, comecei a faturar ali 5, 7 mil todo mês, às vezes 10 mil, só que eu não queria continuar trabalhando em plantões, eu não queria investir mais na questão só assistencial da medicina. O meu sonho era empreender e eu precisava em algum momento viver só da minha empresa. Eu precisava que a minha empresa conseguisse me bancar, vamos dizer assim, né? E aí foi onde eu comecei a procurar outras estratégias, testei outras coisas, até que um belo dia eu entrei em uma mentoria que ela é uma mentoria do Flávio Augusto, né? Ela é só para médico, ela é sobre vendas principalmente, empreendedorismo, vendas. E ali a gente fez uma mudança que mudou o meu jogo para sempre. Que foi o quê? A gente pegou o meu produto, o mesmo produto, com as mesmas aulas, fizemos alguns ajustes na entrega e eu aumentei o preço. Na época, para você ter ideia, eu vendi esse curso por R$2.000, ainda com muita dificuldade para vender, vendi ali 5 no mês. E aí, a gente aumentou logo de cara para 5 mil. E curiosamente, aplicando todas as estratégias, aprendendo a vender, aumentando a minha entrega, ajustando alguns pontos na empresa, a gente começou a conseguir vender. E aí houve um momento que eu comecei a conseguir vender os mesmos 5 que eu vendia por 2 mil, eu comecei a vender por 5 mil. E depois eu fui passando para 6 e a gente chegou até a 8, que é o preço atual, e que eu acredito que até tenha margem para a gente ajustar algumas coisas e aumentar mais ainda. Qual que é o que eu aprendi com isso? Eu aprendi o seguinte, que a melhor maneira da gente começar, na verdade, não é a gente começar por produto barato, é a gente começar por produto caro.
Por quê? Eu vou te falar algumas coisas. Por que foi um erro eu ter começado por produto barato? Primeiro, o mesmo esforço que você tem para vender um produto barato é o mesmo para você vender um produto caro. Não, Lucas, mas como assim? As pessoas compram muito mais o produto barato. Claro, a conversão não é a mesma, não estou falando de conversão, mas o esforço é o mesmo. Para eu vender um produto barato, eu preciso gravar aula, eu preciso criar campanha, eu preciso pensar na estratégia, eu preciso fazer anúncio, eu preciso falar com pessoas. E para o caro também. Então, quando eu estou dizendo aqui para você que o esforço é o mesmo, é o esforço da venda. Claro que a conversão vai ser diferente, né? Segunda coisa, existe no mercado hoje, dentro da sua área eu tenho certeza também que isso existe, pessoas já conscientes do problema dela e buscando a solução. É aquela questão de nível de consciência. Em todo mercado existem pessoas que nem sabem ainda que tem um problema, então elas não estão buscando solução e muito menos vão saber que você é a solução para elas, mas ao mesmo tempo existem pessoas que estão lá nos seus concorrentes buscando já a solução. E que bom que existem os seus concorrentes para subir e elevar o nível de consciência dessas pessoas, porque o que você precisa agora só é colocar o seu produto na frente dela e mostrar para ela que é a melhor opção. Então, você, em vez de ficar pensando em vender um produtinho barato para várias pessoas que talvez nem tenham consciência do problema delas ainda, você pode vender para essas pessoas que já estão buscando a solução. E adivinha só, a pessoa que está buscando a solução, ela quer algo que traga resultado rápido para ela e com menos esforço. E com um produto barato, você não consegue entregar isso. E com um produto caro, sim, porque você consegue se dedicar para aquela pessoa. Em vez de você ter 10 alunos e entregar só aulas para eles, você pode ter um aluno, 2 alunos, e entregar tudo e estar tá junto com aquela pessoa e fazer com ela e orientar e estar tá ali mesmo do ladinho dela fazendo a coisa acontecer. Então aqui vem outra vantagem do produto caro, que é você consegue entregar mais e consequentemente você vai ter os seus primeiros alunos que têm resultado. Então você consegue trazer resultado muito mais rápido. Então quando você soma um esforço que é o mesmo, você sabe que já existem pessoas prontas e essas pessoas prontas estão prontas para pagar bem por um produto que vai trazer resultado, você vê que a melhor maneira de começar é pelo produto caro. E aí o produto caro vai te trazer caixa para a empresa e com esse caixa você vai começar a investir em fazer produtos baratos. Ué, Lucas, como assim? Mas você não falou que o produto caro é bom? Não dá para ficar só com o produto caro? Vamos lembrar que existem pessoas que estão prontas para comprar, mas existem pessoas que aí sim eu preciso conscientizar para eu conseguir escalar mais. Então eu vou começar com as pessoas, poucas pessoas que estão prontas e vender caro para elas. Vou pegar esse dinheiro e vou reinvestir na empresa e vou aí sim começar a criar todo um ecossistema de produto. E aí a gente entra no conselho número 2 aqui, que é não guie seu negócio sem bússola. A intencionalidade é a chave da direção. Por que eu estou falando sobre esse conselho 2 e qual a relação dele com o que eu terminei de falar ali do conselho 1? Que se você cria um produto barato, porque você está indo na onda de todo mundo, de olha, produto barato dá dinheiro e tal, e você não entende o conceito por trás, você vai colocar a intenção errada na produção desse produto barato. Você vai criar um curso ali de R$50, R$100, R$200, né, 197, aquela coisa ali, e você nem sabe, você está copiando uma pessoa que está fazendo aquilo ali, mas a intenção com aquele produto é uma e você está criando com outra intenção. Qual a intenção errada que a maioria vai criar esse tipo de produto barato? Visando lucro. O produto barato ele não é feito para dar lucro para uma empresa. É aí que você está errando. Não é que você não tem que ter produto barato. Então comece com caro, faça caixa e agora sim, pensando em escalar, você vai criar um produto barato. Para que você vai criar um produto barato? Eu estou lendo um livro aqui do Russell Brunson, que é o rei dos funis, né? E ele fala, nesse livro aqui, ele conta uma história de um estudo que foi feito numa universidade, que foi o seguinte. Eles pegaram uma turma de alunos lá, se eu não me engano era de economia, e eles falaram para ele assim, olha, o professor oficial de vocês não vai aparecer hoje, eu vou enviar para vocês um professor substituto. A aula de vocês hoje vai ser com um professor substituto. E aí, ele deu um relatório para a turma sobre esse professor, para eles lerem sobre o professor antes. O relatório de todos os alunos era igualzinho em relação ao currículo desse professor, tudo que ele tinha feito, mas tinha uma frase que mudava só. Em metade dessas pessoas, eles colocaram que o professor ele tinha um comportamento mais frio, ele era uma pessoa mais fria, mais distante.
E para outra metade, ele colocou que o professor era mais coloroso, ele era mais animado, mais empolgado, uma pessoa mais próxima, mais amiga, né? E aí, o que aconteceu? Depois eles perguntaram a avaliação, depois da aula, ele ministrou uma aula para todo mundo, ou seja, a mesma aula, todo mundo assistiu a mesma aula, e no final eles perguntaram para essa pessoa o que havia, o que elas acharam da aula. E aí, olha que curioso, metade que leu que o professor era frio não gostou da aula, falou que ele era grosso, que ele era muito ranzinza, que ele era de frio, não sei o quê. Enquanto a outra metade falou, nossa, que professor maravilhoso, ele é animado, ele é empolgado, a gente adorou a aula. O que eu tô querendo dizer com isso daqui? Que tudo que a gente faz vai, como se diz, vai influenciar o que vai acontecer na próxima etapa. Tá, mas o que tem a ver isso com a intencionalidade? Tudo. Porque se você hoje não tem intencionalidade no seu negócio, você pode até estar fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. E aí qual que é o problema disso? Quando você chega na próxima etapa, você não tem bem estabelecido o que você vai fazer, seja com aquele seu potencial cliente, seja com uma pessoa que está indo assistir uma live sua, seja com uma pessoa que começou a virar seu seguidor, seja até por uma pessoa que você contratou, enfim, se você está fazendo as coisas sem saber qual o objetivo final do que você está fazendo, sem ter intencionalidade, seu negócio está fadado ao fracasso. Isso o Russell chamou de pré-enquadramento. Ele está falando aqui sobre a questão do lead em si, que as pessoas lá, os alunos, eles foram influenciados para a experiência que eles iam ter lá na aula de acordo com o que aconteceu na etapa anterior, que era de ler o relatório. Com o nosso lead, o nosso potencial cliente, vai acontecer a mesma coisa. E é por isso que desde um story que eu produzo, desde um conteúdo no feed, eu preciso estar tendo intencionalidade de, beleza, o que eu quero com isso daqui? Então, se você hoje produz story, produz conteúdo no feed por produzir, cumprir tabela, não tem como você achar que vai começar a ter um monte de aluno. Então, se você está criando um curso barato, sem saber por que você está criando, ou pensando no objetivo errado, que é ter lucro, você também não vai conseguir atingir os seus objetivos e crescer a sua empresa. Então, qual o objetivo de um curso barato? E por que as pessoas estão criando tanto produtos baratos? O objetivo não é dar lucro, é comprar lead com custo de aquisição baixo, inclusive zero. Como que funciona isso? Uma pessoa vem, ela compra um produto seu, você paga tráfego para ela compra um produto seu, e geralmente você não vai ter lucro, vai ficar no 0 a 0. O que você gastou para ela comprar, ela te pagou comprando. Só que, olha só, vamos supor que você investe ali R$5.000 e compra, cada pessoa você gastou para comprar um curso seu de R$50, você gastou R$50. Nossa, não ganhei nada, não lucrei. Beleza, mas agora eu tenho 50, não sei se essa conta tá certa aqui, mas enfim, não importa o número, você tem X pessoas ali, potenciais clientes, que você pode vender o seu produto caro. Elas podem ir para um próximo nível. Então, elas entram através do produto barato. Isso é o que a gente chama de funil. Né? Funil, a pessoa ela entra através de existe a entrada do funil e existe até ela chegar no seu produto principal. Então, isso dentro do empreendedorismo e dentro do seu negócio, intencionalidade, ele tem que ser aplicado em cada pequena etapa. Cada conteúdo que você faz, cada live, cada texto que você escreve, cada evento que você faz, e inclusive deve ser aplicado em todas as tarefas que você vai fazer. O empreendedor, ele quer fazer tudo de uma vez. Ele quer aplicar todas as estratégias, ele quer fazer tudo de uma vez, né? A rotina é pesada, a rotina é puxada, você quer fazer um monte de coisa, né? Fazer isso, fazer aquilo, não. Eu vou escrever isso aqui, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer story. Então tudo tem que ter um objetivo. Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando para você aqui tem um objetivo de te conscientizar que sim, é possível ser um profissional da saúde e ser feliz, ser realizado, não precisar ficar dando plantão noturno, ganhar bem, ser feliz com a profissão e ajudar muitas pessoas. Como? Através do empreendedorismo na área da saúde. Então, esse vídeo que eu tô fazendo, eu tô te conscientizando disso para que você conheça o meu trabalho e um dia queira minha ajuda aí dentro do seu negócio, que é o objetivo desse vídeo. Inclusive, não esquece de inscrever aqui para você receber os outros vídeos, tá? Eu estou produzindo vídeos semanais aí, contando aqui todas as coisas que eu aplico no meu negócio e que dão certo.
E como eu tenho um negócio na área da saúde, que é diferente de qualquer outra área, você vai aprender direto da fonte, direto de um negócio que está funcionando, quais as estratégias eu estou aplicando, porque eu abro tudo aqui para você, tá? Então não esquece de se inscrever aqui embaixo. Beleza. Quando é que eu entendi que tentar fazer tudo não ia me levar a lugar nenhum e não ia me levar a ter um negócio de sucesso? Quando eu fiz a minha residência, eu vivenciei uma coisa que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu sempre fui uma pessoa que me esforcei muito, mas eu sempre tive uma gestão de emoção muito boa. Porém, quando eu passei pela residência, aqueles 2 anos ali de trabalho intenso, eu percebi que aquilo não estava fazendo bem para mim. Eu emagreci, eu comecei a ficar mais nervoso, eu comecei a ter mais dificuldade em algumas coisas de concentração. Aquilo ali me afetou. Porque é um trabalho muito puxado onde você está fazendo muito, se esforçando muito. E eu percebi que se eu fizesse a mesma coisa no meu negócio, não ia funcionar. Porque eu ia pifar e eu não ia durar. E aí a gente entra no conselho número 3, tá? E o conselho número 3 é o seguinte: aprenda a produzir mais em menos tempo. Aprenda a importância do trabalho profundo. Lá depois da minha residência, quando eu terminei, eu meio que tive um piripaque quando eu terminei a minha residência. Eu comecei a ter umas crises de ansiedade, eu nunca tinha tido isso na minha vida, eu comecei a ter mão formigando, minha cabeça ficava esquisita à noite, meio vazia. Eu cheguei a ter que tomar algumas vezes, assim, gotinha de benzodiazepínico para conseguir me tranquilizar, e é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, nunca na vida. Eu tinha 28 anos e isso nunca tinha passado nem perto de acontecer. Tanto que eu nem reconhecia, minha esposa que veio me falar, será que não é crise de pânico e tal? E aí que eu fui entendendo, né? Eu fiquei uma semana vivenciando aquilo ali e foi ali que eu decidi, eu não quero viver uma vida de um profissional da saúde que acha que é normal ficar na exaustão de trabalho, dando plantão noturno, sem dormir e viver isso o resto da minha vida. Foi ali que eu decidi que eu ia viver do meu negócio, que o meu negócio ia me sustentar. Só que o caminho não era eu fazer mais, mais e mais e mais. O caminho, na verdade, era eu conseguir produzir mais, ou seja, gerar mais resultado trabalhando menos. E aí eu tentei algumas coisas, tá? Eu vi que eu precisava fazer isso e eu tentei algumas coisas. Eu li aquele livro Milagre da Manhã, que inclusive é muito bom. Comecei a fazer rotina matinal de exercício físico, meditação. Eu tentei acordar e já ir trabalhar, e aí trabalhar umas horinhas a mais pela manhã. Eu tentei começar a treinar pessoas e delegar algumas atividades para eu não ter que fazer tudo, que sim ajuda, foi muito bom, mas eu percebi que tem coisas que não são delegáveis. Por exemplo, esse vídeo aqui não é delegável, não tem como eu fazer alguém produzir esse conteúdo por mim. Eu comecei a tentar fazer pausas durante o dia mais longas para ver se eu recuperava minha atenção e conseguia trabalhar melhor, até que e nada disso funcionou o suficiente. Até que um dia eu descobri um livro que chama Trabalho Focado, e esse livro mudou o modo como eu trabalho hoje. Basicamente, resumindo para você, esse livro ele mostra que a gente está vivendo tempos onde a gente está fazendo um trabalho que é superficial, quando na verdade o trabalho que traz resultado para a gente é o trabalho profundo. O que é o trabalho superficial? É o trabalho cheio de distrações, é você trabalhar enquanto está respondendo uma coisa no WhatsApp, é fazer várias coisas de uma vez, é ser multitarefa, né? Não, eu vou resolver isso, mais isso, mais isso, mas vou produzir conteúdo, vou escrever isso, vou escrever aquilo, você está fazendo um monte de coisa de uma vez. Qual que é o problema disso? Lá no livro ele cita um artigo de 2009 que mostrou que quando eu mudo de uma tarefa A para uma tarefa B, o que acontece é que, na verdade, você deixa um pouco de atenção na sua tarefa A. É o que ele chama lá de resíduo de atenção. Então, quando você muda de uma tarefa A para uma tarefa B, fica um pouquinho da sua atenção na tarefa A e você demora a conseguir conduzir toda a sua atenção para a tarefa B. Qual que é o problema disso? Se eu fico mudando da tarefa A para B, da B para E, da E para W, da Z para A e volta e vai, o que acontece é que a minha atenção ela vai ficando pedaços nas outras tarefas e eu nunca consigo atingir um nível de profundidade suficiente para produzir muito, para produzir um resultado significativo, para criar, para produzir coisas realmente que vão me levar onde eu preciso, tá?
E o que você precisa fazer na prática? Eu até te sugiro ler esse livro, mas eu vou trazer algumas coisas aqui. Coisa número 1, assim, talvez seja a mais importante. Abandone desde já o consumo de conteúdo curto. Sabe, Reels, Stories, TikTok, exclui isso totalmente da sua vida, tá? Eu nunca consumi TikTok, mas houve um momento que eu estava consumindo muito Reels e eu percebi que a minha atenção, que sempre foi muito boa, eu sempre fui uma pessoa que conseguia concentrar por muitas horas seguidas, ela estava sendo prejudicada. E quando eu comecei a entender por que será que isso está acontecendo, meu Deus e tal, eu me deparei com esse livro e ele fala sobre a questão dessa questão de ficar checando e-mail, ficar no WhatsApp, ficar consumindo conteúdo curto, e eu percebi que é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa vida, assim, imediatamente. E foi aí que eu comecei nesse trabalho e minha atenção, minha capacidade de trabalho foi melhorando. Inclusive, nessa última semana, eu tô com uma média diária de 15 minutos no Instagram por dia, sendo que eu ainda produzo story, eu faço alguma coisa de trabalho ali. Depois você dá uma olhadinha aí, quantos minutos você está no seu celular por dia, em quais atividades você está fazendo por dia no celular. Você vai assustar com o tempo que você passa diariamente no celular. Será que esse tempo não dava para você estar criando o seu negócio, escalando o seu negócio, já planejando a sua saída aí dos plantões, tendo uma vida com mais qualidade? Então comece a pensar nisso, tá? Número 2, então número 1, abandonar o consumo de conteúdo curto. Número 2, defina o seu 80-20. Lei de Pareto, se você nunca ouviu falar, existe um 20% que vão trazer 80% dos nossos resultados e você precisa achar imediatamente. Então para de querer fazer tudo e vai listar quais são as 1, 2 ou no máximo 3 coisas que vão trazer o resultado para sua empresa hoje, que vão fazer você ou tirar a sua ideia de negócio do papel ou escalar o seu negócio. Será que é vender? Será que é ligar para cliente? Será que é gravar conteúdo? Será que é gravar aula? Existe alguma coisa aí que vai te trazer mais resultado do que qualquer as outras coisas. E já te aviso, não é pagar os boletos da contabilidade, sim, é importante, mas não é isso, não é ficar respondendo todos os e-mails, todos os WhatsApp, não é ficar fazendo 85 stories por dia sem sentido, sem intencionalidade, não é. Você precisa achar aí quais são as coisas que vão te trazer resultado imediato. E aí você vai focar nessas coisas. Terceira coisa, criar blocos de trabalho profundo. O que é o trabalho profundo? É o trabalho com concentração, é o trabalho que você vai esquecer todo o resto do mundo, parar de responder o WhatsApp, parar de olhar e-mail, você vai abrir só aquela atividade que você vai fazer e você vai terminá-la, você vai do começo ao fim nela. E para isso você precisa montar a sua agenda e separar os horários. Eu sugiro que, se possível, você colocar esse trabalho importante, que é o que vai te trazer o resultado, o mais cedo possível, tá? Se você não tem outro trabalho e trabalha exclusivamente nisso, coloca pela manhã. Se você já trabalha em outra coisa pela manhã e, sei lá, você chega às 5 horas da tarde em casa e é aí que você vai começar a criar seu conteúdo, fazer as suas atividades da empresa, coloque as coisas importantes primeiro e faça um bloco, tá? Tenha horários na semana de bloco de trabalho profundo, onde ninguém vai te incomodar, onde você vai fazer o que precisa ser feito. O que eu te sugiro? No livro ele fala sobre blocos de 4 horas, tá? Eu sei que muitas vezes no início isso não é possível, então começa com 30 minutos, 1 hora, mas vá aumentando aos pouquinhos, pelo menos 2 horas, tá? Porque lembra que quando você sai de uma outra atividade ou quando você vai começar, leva um tempo para você concentrar. Então faça os blocos de trabalho profundo na sua agenda, certo? Quarta coisa, medir e reajustar. Todo final, quando acabar a sua semana, você vai revisar quanto de conteúdo curto e inútil eu estou consumindo, quanto que eu preciso reduzir, como é que está a minha rotina. Eu estou fazendo as coisas que estão me levando realmente à minha direção, ou eu estou enrolando e estou fazendo só coisa que talvez nem precisava de eu fazer agora. Como que estão os meus blocos de trabalho? Eu consegui cumprir eles? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso mudar de horário para a próxima semana? Eu estou fazendo isso aqui toda semana, medindo, reajustando, medindo, reajustando, medindo, reajustando, tá? Isso faz parte, inclusive, da nossa intencionalidade também, certo? Beleza. Quinta coisa que você precisa fazer, lembrar de se inscrever aqui no canal, porque se você vai abandonar os conteúdos curtos, aqui a gente tem conteúdo longo, conteúdo profundo, onde eu vou te ensinar a criar e escalar o seu negócio digital na saúde. Então não se esquece de inscrever, hein? Certo?
E aí eu preciso mostrar para você por que tudo isso funciona. Afinal, dei 3 conselhos para você aqui, mas por que tudo isso funciona? E aí a gente precisa entender o seguinte, olha só, presta atenção nisso aqui porque é muito importante, tá? Empreender, criar um negócio, mudar de profissão, é navegar em águas desconhecidas. Como assim? Imagina lá os portugueses, o pessoal lá que teve que navegar para ir nas Índias, para depois chegar aqui nas Américas. Eles entravam em um navio, eles tinham noção de onde eles iam, mas assim, eles não sabiam se eles iam chegar. Eles iam passar por águas muitas vezes que eles nunca tinham passado e que não sabiam quais os perigos. Na época ainda tinha todas as crenças de monstro, não sei o quê, que engoliu o barco, vocês imaginam. E aqui, empreendedorismo digital são águas desconhecidas. Mesmo que você vai me falar assim, não, mas eu já tenho experiência com isso, eu já tenho empresa não sei tem quanto tempo, eu já estou no empreendedorismo digital tem sei lá quantos anos, todos nós aqui estamos em um mercado novo. Mesmo, você pode ter 5 ou 10 anos de empreendedorismo digital que ainda assim você está em águas desconhecidas. Por quê? Não é uma coisa que existe há 100 anos e que aí seu pai já era e já tinha experiência e falou, não, vou te ensinar aqui. Não, é novo. A gente está fazendo tudo do zero. Todo mundo. Alguns já têm um pouquinho mais de experiência que os outros e conseguem ensinar, que é o que eu tento fazer para vocês aqui. Mas a verdade é que a gente está em águas desconhecidas. E para navegar em águas desconhecidas, a gente precisa de algumas coisas. Você já tem um navio que é sua empresa, ou pelo menos a ideia dela. Sugiro você não tiver, comece a construí-la logo, tá? Antes que seja tarde, antes que as coisas fiquem mais difíceis. Está no melhor momento de empreender no digital agora, tá? Não houve melhor momento, a gente tem muita oportunidade hoje. Mas você precisa de algumas outras coisas. Primeira coisa, você precisa de tripulação. E aí entra o nosso conselho 1, onde eu disse para você que comece a vender caro, porque isso vai te trazer dinheiro para você investir numa tripulação e vai inclusive te trazer a própria tripulação, que são as pessoas certas. O que são as pessoas certas? Os alunos que estão dispostos a mudar, porque eles estão pagando bem para você, e você vai conseguir trazer resultado para eles muito rápido, então você já vai ter inclusive seus primeiros cases de sucesso. Então, com o conselho 1, você vai gerar valor para essas pessoas e você vai conseguir construir a sua tripulação. Com o conselho número 2, onde você vai ter intencionalidade e direção, você tem agora um mapa. E para navegar, a gente precisa de um mapa, a gente precisa de uma bússola, a gente precisa ter uma direção. Então, com o conselho número 2, onde intencionalidade é a chave, você agora tem um mapa, uma direção para seguir. O conselho número 3, ele é uma espécie de vento que vai empurrar a vela do seu barco, ou seja, ele vai impulsionar o seu navio. Por quê? Porque eu te ensinei com trabalho profundo a produzir mais com menos tempo. E adivinha só, como você vai agora ter os seus blocos de trabalho profundo, você vai conseguir produzir mais, então você não precisa ficar aumentando as suas horas de trabalho, você vai poder ter tempo com a sua família, você vai ter saúde. E isso vai te trazer longevidade para o seu negócio. Não adianta você produzir igual louco 3 meses e depois parar, ficar 9 meses sem conseguir produzir porque está doente. Então isso vai te trazer longevidade e isso vai impulsionar o seu resultado, tá? Juntando o seu navio, que é a sua empresa, com a tripulação, um mapa e o vento, só tem mais uma coisa que precisa que vai linkar tudo isso, tá? Imaginem só os navegadores que pegaram lá e entraram nessas águas desconhecidas com medo do que ia acontecer. Tinha uma coisa que elas tinham em comum e que todos os empreendedores de sucesso têm em comum e que sem ela você não vai conseguir chegar. E essa coisa, você já tem ela, você só precisa manifestá-la e realmente colocar ela no seu dia a dia, que é a fé. E eu não estou falando de fé religiosa, eu estou falando de fé no sentido de acreditar que as coisas vão funcionar. De que mesmo quando tudo está dando errado, você sabe que, não, eu estou fazendo, eu estou no meu caminho, eu estou com a minha bússola aqui, eu estou impulsionando, vai dar certo em algum momento. É uma fé que, na verdade, a gente chama que é autoconfiança, né? O Napoleon Hill fala muito sobre isso e ele fala que é a autoconfiança. A autoconfiança vai te ajudar a ter disciplina, porque você sabe que mesmo aquela pequena coisa que você está fazendo no dia que não está dando resultado ainda, você sabe que uma hora você vai colher. Você sabe que se você não parar e não desistir, as coisas vão começar a acontecer.
ela vai te ajudar a encontrar as pessoas certas, ela vai te ajudar a fazer você aprender mais, você ter mais, você desenvolver mais rápido no que você está fazendo. Então a autoconfiança, ela é essencial, ela vai unir todos esses ingredientes, ela é uma espécie de combustível. Então mesmo que você tenha tudo isso, todas essas estratégias que eu te dei, se você não tiver autoconfiança, se você não confiar que você vai conseguir chegar lá, que você vai mudar de vida, vai sim ter mais tempo para sua família, você vai conseguir ganhar mais, você vai ser feliz e vai ter um propósito. Isso é autoconfiança. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não confia ainda em você, não se preocupe, porque eu confio. Eu confio que você vai sair daqui desse vídeo aplicando tudo isso que eu te falei. Você vai aplicar e vai colocar o seu negócio que está no papel parado aí em ação. Você vai continuar aplicando novas estratégias para conseguir escalar o seu negócio e viver da sua empresa como eu vivo hoje. Não desista. Não desista. Eu tô aqui com você e eu confio em você. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá, certo? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com essas informações. Eu vou deixar inclusive aqui para você um outro vídeo que também vai assim mudar o seu jeito de enxergar o negócio digital e que vai te dar aí já ferramentas para você dar os seus primeiros passos ou continuar avançando aí no seu negócio. Vou deixar aqui para você na sugestão de vídeo e eu te vejo aí no próximo vídeo.